que as relações familiares fazem parte da fé cristã. Não dá para pensar num cristão como alguém que coloca à parte, compartimentaliza, exclui da sua vida as suas relações familiares. Nós até vimos já que se negligenciamos essa área da vida, nos tornamos até piores do que os incrédulos. É verdade, sim, irmãos, que a fé cristã influencia e tem muito a dizer sobre aquilo que fazemos dentro da nossa casa. A fé cristã transforma essas relações e coloca elas em patamares, coloca elas em situações que elas jamais experimentariam sem o Evangelho. Então, o que prego essa noite é o Evangelho, na versão aplicada à relação familiar, em especial a relação conjugal. Nós já falamos das relações filhos e pais. Semana passada o Elmir tratou um pouco disso. E essa noite eu quero falar da relação conjugal. E de que maneira crentes devem ter atenção sobre aquilo que fazem, especialmente no papel de marido e no papel de esposa. Esse é um assunto que muito nos interessa, irmãos. Muito nos interessa, porque nós somos casados, e eu estou agora me referindo àqueles que estão casados. Maridos e esposas devem parar para refletir sobre isso e perguntar até que ponto eles estão cumprindo o papel que Deus estabeleceu para eles nessa relação. E aqui eu incluo também aquelas esposas que estão casadas com maridos incrédulos. É curioso que essa passagem de Pedro vai falar exatamente para essas esposas. É claro que o que se aplica a elas também se aplica às esposas casadas com maridos cristãos. Mas veja, também para essas mulheres casadas com maridos incrédulos, a Escritura tem orientações muito claras a dar a elas. O mesmo vale para maridos que são casados com esposas incrédulas. Também esses devem ter atenção redobrada sobre a maneira como estão exercendo o seu papel de marido. Eu sei que aqui na nossa igreja a gente tem um número representativo de esposas casadas com maridos incrédulos. E, portanto, eu também me refiro a essas irmãs quando chamo atenção para essa relação. Mas esse texto não é só para quem está casado. É um texto também para aqueles que estão planejando casar. Para aqueles que são noivos, estão planejando assumir uma relação conjugal. Também é importante para esses se perguntar desde já se estão dispostos a assumirem os papéis que o casamento lhes imporá da maneira bíblica. Então eu também estou aqui pensando naqueles que estão construindo uma vida nessa direção. Falo da Rebeca, da Priscila, falo do Jefferson, falo de um monte de gente aqui na igreja também. Falo daqueles também que estão solteiros agora, mas que daqui a pouco vai aparecer o príncipe encantado, embora ele não exista. Mas eu também estou pensando nesses, que também uma orientação bíblica nessa direção é importante. Também estou pensando naqueles que conhecem casais que estão enfrentando problemas nessa área. E amados, a gente pode ser muito útil para a causa do reino, para a glória de Deus, quando a gente se apropria dessa passagem e entende o que ela tem a nos dizer, e possamos também disseminar, ajudar outros casais que precisem de orientação nessa área. O fato é que esse texto e essa reflexão sobre o que o Evangelho produz na relação conjugal interessa a todos nós. E eu não preciso lembrá-los de que o tempo que vivemos é um tempo desafiador nessa área, irmãos. Desafiador porque o casamento é uma instituição que está em choque, em xeque, sendo desacreditada de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Só para dar um dado, o índice de divórcio entre cristãos está no mesmo patamar
do índice de divórcio entre os incrédulos. Há tempos atrás, a gente tinha uma preservação do casamento maior e mais acentuada entre os crentes. Hoje em dia, essa disparidade, essa diferença não existe mais. E o problema talvez, irmãos, não seja nem tanto uma incompreensão apenas da aliança do casamento. Esse elemento está sempre presente. Mas eu queria apontar um outro problema. E é o problema que eu vou tratar no sermão dessa noite. O outro problema é que me parece também que os papéis definidos biblicamente para o marido e para a esposa e para o marido no casamento, já não estão mais sendo respeitados, entendidos e aplicados por aqueles que assumem uma relação conjugal. De maneira que a gente vê hoje em dia, até de uma maneira de tentar ilustrar isso, são maridos que abriram mão do direito de liderar as suas famílias. Por outro lado, mulheres, esposas, que passaram a achar que têm o direito de usurpar essa liderança do seu marido. Se por um lado, os maridos já não se importam mais com a importância de liderar os seus lares, por outro lado, há uma tentativa cada vez maior e mais crescente de fazer as mulheres acreditarem que o caminho que compete a elas é tomar essa liderança. O outro extremo é quando você vê maridos que exercem essa liderança de maneira severa e dominadora, e mulheres que imaginam que submissão significa ser sempre amedrontada e tímida diante do seu marido. O ponto aqui, irmãos, é que me parece que há uma incompreensão muito clara hoje em dia desses papéis que Deus estabeleceu para a esposa e para o marido na relação conjugal. O que eu mais temo é que muito dessa mentalidade comece a ser reproduzida, aceita, implementada por nós na nossa relação conjugal dentro de casa. Minha preocupação aqui é até que ponto, irmãos, nós estamos fazendo frente a essa mentalidade. Até que ponto estamos sendo guiados pela Escritura também na maneira como nos comportamos dentro de casa enquanto esposa e enquanto marido. E eu penso que o ideal de Deus, que está resumido para a gente nessa passagem, é que as esposas aprendam a ser como Sara. E mesmo que a sua esposa não se chame Sara, tá certo? Eu sei que o Jackson está em vantagem aqui, mas não é essa a minha ideia. Esposas têm que ser como Sara, e a gente vai ver por que daqui a pouco. E os maridos têm que aprender a honrar as suas esposas. Deus espera que mulheres que se casem permitam que as suas vidas sejam guiadas pelo princípio que guiou a vida de Sara. E ao mesmo tempo, maridos que se casam devem aprender a ser maridos que honrem, tratem com dignidade as suas esposas. E amados, a gente vai ver no texto que há consequências diretas disso para o bem-estar desse casal e para a nossa relação com Deus. De maneira que Deus leva muito a sério a maneira como nós nos comportamos nessa área e a maneira como nós transitamos esses papéis dentro de casa. Então vamos começar a exposição do texto pelas esposas. Primeiro deixa eu dizer uma coisa, a minha exposição vai ser, eu começo com as esposas, depois falo para os maridos. Isso não é gentileza não, tá, irmãs? É porque Pedro começa assim, ele começa com as esposas. E todas as passagens da Bíblia que vão falar dessa relação conjugal, começam sempre com as esposas. E é por elas que a gente tem que começar. Vamos então começar olhando o que Pedro tem a dizer, o que a palavra de Deus tem a dizer. As mulheres casadas do seu tempo e que se aplicam perfeitamente ao nosso tempo. Vamos lá. Primeira coisa que ele diz no verso 1 é: mulheres,
sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. A primeira palavra que importa para a gente aqui agora é que o que compete à mulher na relação conjugal é submissão, sujeição. O que compete a ela é de fato submeter-se ao seu próprio marido. Eu sei, irmãs, e eu falo irmãs porque quero me referir às irmãs agora em especial, que essa palavra já gera um certo desconforto, né? Não sei se vocês já se mexeram aí no banco. Eu fiz um teste hoje. Eu fiz um teste e fui conversar com alguns grupos da igreja para ver como é que era a reação à palavra submissa. Lá na reunião de líderes, depois aqui com os jovens que estavam almoçando. É curioso. Primeiro que os semblantes das irmãs sempre caem quando fala de submissão. E os maridos dão aquele risinho assim. Teve um lá no almoço que até falou assim. Deu até um tapa assim. Por um lado as mulheres ficam deprimidas. E os maridos logo... Primeiro eu quero desanimar os dois grupos. Não vou corresponder à expectativa da mulher e nem tampouco a do marido. Marido aguarda que a sua vez vai chegar. Tá bom? Então por isso, irmãs, eu penso que a gente tem que primeiro entender o que essa palavra quer dizer. De maneira que a gente seja capaz de entender o significado dela, evitando os exageros que possam ser extraídos e interpretados a partir da expressão. Mas temos que tomar um outro preventivo, uma outra atitude importante. Não dá também para evitar aquilo que é supostamente desagradável no termo. Eu tenho visto algumas feministas usando esse texto para esvaziar de significado a palavra submissão, a ponto de interpretar a palavra exatamente dizendo o contrário que ela é. Também não chegamos a tanto. Quero começar então dizendo que a passagem como um todo já descaracteriza um monte de ideias equivocadas que muita gente pode ter na cabeça sobre submissão. E como esse é um termo que desperta paixões, né? Eu queria primeiro, irmãs, que as irmãs se desvinculassem dessas paixões e tentassem ouvir o que a Escritura tem para dizer, e mais do que isso, submetessem a sua vida àquilo que a Escritura tem para dizer. Então primeiro eu vou dizer o que não é submissão, e vou fazer 4 afirmações aqui para desfazer qualquer mal entendido que a gente possa ter sobre esse termo. Primeiro, submissão não é colocar o marido no lugar de Cristo. É bom que se diga que quando a Bíblia usa o termo submissão, ele não está dizendo, o texto não está dizendo, que a mulher deve ceder a toda e qualquer exigência do seu marido. Não há uma autoridade absoluta e completa do marido sobre a mulher. Longe disso, interpretar assim esse termo. De maneira que a mulher não deve, por exemplo, acatar uma orientação do marido, se essa orientação, por exemplo, é um pecado flagrante. Se ela é contrária àquilo que Deus estabeleceu na sua palavra para a vida dessa mulher. A autoridade do marido não é superior, semelhante à autoridade de Cristo sobre a vida da irmã. Portanto, não entenda o termo submissão como se ele quisesse significar uma autoridade absoluta do seu marido. Isso não existe, não é isso que a Bíblia está ensinando. Segunda coisa, não é também abandonar a sua própria maneira de pensar. A mulher submissa não é a mulher que para de ter a sua própria opinião para se submeter ao seu marido. Pelo contrário, Pedro espera que as mulheres tenham opinião própria. Tanto é que ele se dirige a elas. Mulheres, vós igualmente,
Ele espera que elas parem para pensar no que ele está dizendo. Uma outra maneira de entender isso é que as esposas aqui eram crentes e os maridos não eram. Portanto, elas tinham uma opinião diferente da deles com relação a servir a Cristo. Uma área importante, das quais elas tinham o direito de pensar de maneira diferente do seu marido. Não há, irmãs, a ideia de que a mulher submissa abandonou a sua própria maneira de pensar. Não é também desistir de influenciar o seu marido. Submissão não significa dizer que a mulher abdicou do direito de influenciar, de questionar, de discutir, no bom termo aqui, as opiniões que o seu marido tem. Mais uma vez eu digo isso com base no texto. A passagem no versículo 1 diz que o comportamento delas seria usado para convencer o marido a servir a Cristo. Portanto, a mulher submissa também dissuade, também persuade o seu marido. Quarta negativa. Quando falamos de submissão, não estamos afirmando que exista alguma inferioridade, alguma deficiência ou alguma incompetência nas mulheres. Vou deixar esse ponto bem claro, irmãs. Quando falamos de submissão, não estamos afirmando com isso que as mulheres sejam menos capazes do que os homens. Eu sou testemunha de que há mulheres muito mais capazes do que os homens em várias áreas da vida em sociedade. No Brasil, por exemplo, agora a gente tem uma presidenta, que gosta de ser chamada de presidenta, para lembrar a capacidade da mulher. Isso aparece no texto quando o apóstolo Pedro, lá no final do verso 7, diz assim, olha, vós sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Não há diferença de valor entre um homem e uma mulher diante de Deus. Almas não têm sexo. E, portanto, diante de Deus, elas são igualmente valiosas. Não há essa discriminação de que a mulher, por causa da submissão, se torna inferior ou menos importante ou menos valiosa do que o homem. O ponto é que, ao mesmo tempo em que isso é verdade, Deus estabelece em sua palavra papéis diferentes na relação conjugal. O que não quer dizer que a mulher seja inferior ao homem ou o homem seja superior a ela. Pelo contrário, diante de Deus os dois têm o mesmo valor, mas na relação conjugal, Deus estabeleceu papéis diferentes e complementares para os dois. Tendo dito então o que não é submissão, eu posso passar a dizer o que é. Ok? Então a primeira coisa que eu diria, com base no texto, é que submissão envolve afirmar a liderança do marido na relação conjugal. É isso que está dizendo aí, irmãs. Sejam submissas ao vosso próprio marido, deve ser entendido como algo assim. Vocês devem voluntariamente, devem reconhecer a liberdade, ou melhor, a liderança do marido. Obedecer espontaneamente a ele e permitir que ele seja o líder da casa, da família e da relação conjugal. É bom que se diga aqui, irmãs, que essa postura tem que ser voluntária das irmãs. Não há uma imposição do texto que faça o marido obrigar vocês a serem assim. A ideia do apelo de Pedro aqui às mulheres é que elas aprendam a valorizar essa postura de estar sob a autoridade do seu marido. E veja,
é interessante que o primeiro benefício que isso produz é que esse comportamento da mulher é capaz de atrair o seu marido incrédulo para Cristo. Veja aí o verso 1. Submissa a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa. É interessante que Pedro não está dizendo aqui que a mulher tem que ficar de boca calada em casa. Não é esse o ponto, não. É bom logo desfazer esse mal-entendido. Até porque a gente sabe que talvez essas mulheres tenham falado de Cristo muitas vezes para os seus maridos. O ponto que ele está estabelecendo é outro. Está dizendo assim, olha, talvez a maneira mais criativa e a maneira mais poderosa de fazer seu marido perceber o que o Evangelho é capaz de fazer na vida dele também, é tendo um procedimento que mostre para ele que a fé que você tem em Cristo mudou inclusive o seu comportamento para com ele. Você passa agora a respeitá-lo como seu marido e permite que esse comportamento, que não vem acompanhado de palavra nenhuma, faça ele refletir que esse Cristo é poderoso para ter transformado a minha mulher e ela está submissa a ele, sendo submissa a mim. E portanto eu tenho que parar para pensar até que ponto eu também não tenho que submeter a minha vida ao Senhor Jesus. O ponto aqui, irmãos, é o que está no verso 2, olha. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Sabe o que eu quero dizer para as irmãs nesse ponto do sermão? Às vezes o que a gente está pecando e falhando é que a gente fala demais e faz muito pouco. O apelo de Pedro é: aprenda a ser uma mulher submissa, e eu lhe garanto que esse marido vai passar a observar, a ouvir com os ouvidos mais abertos o que você tem para dizer. Então o primeiro ponto é: submissão envolve, inevitavelmente, estabelecer essa relação em que eu voluntariamente reconheço a liderança do meu marido. Segunda afirmação é que essa submissão tem sempre um elemento interior de mansidão. Um elemento interior de mansidão. É surpreendente, irmãos, como é que Pedro estabelece essa conexão. Veja o verso 3. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como visado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuários. É curioso que mulheres sempre se preocuparam com a sua aparência, né? Esse negócio de frisado de cabelo, né? Eu estou olhando daqui, um monte de irmã está com frisado de cabelo, broche, e é uma maravilha, as irmãs gostam disso, é belíssimo. A Yara de vez em quando muda a tinta, está aqui, está lá, né? A minha esposa de vez em quando corta e não corta, e ai do marido que não observar isso. Mas você não viu que eu cortei o cabelo? Meu amor, eu vi, está lindíssima. E veja, além dessa coisa do frisado, né, do cabelo, elas gostam de adereços de ouro. Sabe que agora no Dia das Mães o meu filho falou para mim assim: papai, temos que comprar um anel de brilhante para a mamãe. Falei: filho, compraremos um anel de brilhante numa loja de bijuteria. E ele foi lá comigo na loja, irmãos. Tudo para ele era rubi. Tudo para ele era pérola. E eu comprei um lá que tinha um negocinho. Ele falou: papai, temos que dar um anel de brilhante no Dia das Mamães. E aí eu dei para a Tânia, ela falou: e como é que é isso aqui, meu filho? Eu falei: isso aqui é de ouro. Isso vale algumas milhares de dólares. Não sei, irmãos, gosta de ouro, olha só. E elas também têm aparato de vestuário. Isso é do universo feminino, né? Aparato de vestuário. As mulheres estão sempre com pouca roupa. Eu não aguento, mas não tenho roupa nenhuma. Aí abre aqueles negócios cheios.
né? Então Pedro está falando assim, olha, eu sei disso. E a palavra aqui não é para a mulher deixar de se preocupar com isso, não é esse o ponto. Muita gente pegou esse texto para dizer assim, mulheres não podem mais se emperequetar. Emperequetar é coisa, ó, deixa para lá. Não tem mais isso, não é essa a ideia do texto. O paralelo que ele está fazendo é o seguinte, não seja a beleza da mulher apenas essa beleza temporária, efêmera, passageira, que está sempre refém do novo aparato, da nova vestuário, do novo frisado de cabelo, do novo adereço de ouro. Pelo contrário, o que torna a mulher bela, à luz do Novo Testamento, à luz dessa passagem, é o que está no verso 4. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível, e veja, trajo, roupa de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. O que eu estou dizendo é o seguinte, irmãs, é a submissão de uma mulher ao seu marido que torna ela bela. Ao contrário do que muita gente tem afirmado hoje em dia, que diz que a submissão rouba da mulher a sua beleza, a sua autonomia, rouba da mulher aquilo que ela poderia ter não sendo submissa, é exatamente o contrário. Pedro está dizendo assim, a mulher bonita, bela, que tem grande valor, não apenas diante dos homens, mas especialmente diante de Deus, é uma mulher que aprendeu a ser submissa ao seu marido. E ele fala desse trajo interior, que está do lado de dentro, que ninguém vê. Você sabe que tem um lado da gente que ninguém vê, não tem? Tem um lado meu e seu que está escondido. Não é esse lado que aparece vestido com a roupa, mas ele tem outras roupas. Ele usa essas roupas do lado de dentro. E o que ele está dizendo é que a mulher tem que usar do lado de dentro esse espírito manso. A palavra manso aqui só aparece 3 vezes no Novo Testamento. Aqui, e mais 2 vezes, e as outras 2 vezes são direcionadas para Cristo. Esse é o único lugar onde a palavra manso aparece dirigida a outro grupo a não ser o Senhor Jesus. E ela é uma palavra dirigida às mulheres. Mulher submissa é mulher mansa, tranquila. A palavra manso significa, irmãs, não insistir sobre seus próprios direitos. É não ter um comportamento egoisticamente reivindicador. É deixar de exigir que se faça sempre conforme a sua própria vontade. Em outras palavras, esse adorno é que é a submissão. Última coisa que Pedro fala sobre submissão é que ser submissa é ser como Sara. Verso 5 e verso 6. Pois foi assim também que a si mesmos se ataviaram. Veja, ataviaram se vestiram. Se vestiram com aquele espírito manso, tranquilo. Se vestiram como outrora as santas mulheres que esperavam em Deus. E elas esperavam em Deus, estando submissas a seus maridos. Veja, a recompensa primeiro, você vai influenciar seu marido. Segundo, isso vai ter grande valor diante de Deus. Deus olha para você e vê que você é valiosa aos olhos dele. Porque veste trajos de mansidão. Mas terceiro é que você vai ser como Sara. Vai ser filha de Sara. Vai ser semelhante a essas santas mulheres que se ataviaram, se vestiram dessa mansidão. E aí, ele não fala quem são essas mulheres, mas ele descreve elas como mulheres que esperavam em Deus e eram submissas a seu marido. E ele toma então um exemplo. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão. Isso é submissão, irmãs. Obedecer ao seu marido. Chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Vamos entender isso aqui. Primeiro,
Pedro agora pega Sara para exemplo. Ele personifica aquela submissão que ele está ensinando para as mulheres. E ele toma o exemplo de Sara. Veja, eu quero só lembrar uma coisa para as irmãs. A Sara foi submissa, mas não foi perfeita. Você lembra que foi ela quem ofereceu Agar para que Abraão tivesse um filho com ela. E daí nasceu Ismael e todo o problema que a gente conhece bem. Então, ele não está tomando Sara como um exemplo perfeito. Não é para a gente pensar que Sara não cometeu erros na sua relação com Abraão. Mas o ponto que ele está estabelecendo é que essa mulher teve sempre a preocupação de honrar, de respeitar, de voluntariamente submeter a sua vida à liderança do seu marido. Que ela sempre fez o que estava ao alcance dela para ser uma mulher mansa, que confiava em Deus, que passou por momentos dificílimos da sua vida, de privação, de provação, de aflição, de briga, de guerra, de conflito, mas nunca deixou de ser uma mulher que ajudava o seu marido nas decisões, na direção, nas importantes questões que Abraão tinha para tratar. De maneira que Sara não era mais um problema para Abraão. Pelo contrário, ela sempre foi uma solução, um porto seguro. Uma mulher que se colocou ao lado dele e se submeteu, obedeceu voluntariamente o seu marido. E aqui, irmãos, tem uma expressão que diz assim, ela chamava ele de Senhor. Sei que isso é problema para as irmãs. Pastor, só está dizendo que eu tenho que chamar meu marido de Senhor? Não, irmã. Não se apoquente, calma. A ideia com essa informação do texto não é reproduzir um comportamento a ser imitado a partir do que Sara fez. Não é essa a ideia. A ideia talvez passe despercebida pela gente. Mas quando o texto fala que elas se ataviaram, e fala que elas praticavam o bem, no caso de Sara, não temendo perturbação alguma, é que essas mulheres estavam frequentemente se comportando dessa maneira, inclusive usando palavras que denunciavam o respeito delas pelos seus maridos. Não é para chamar de Senhor, mas não é também para fazer que nem aquela esposa que estava brigada com o marido, chateada com ele, aí conversando com uma amiga disse assim, meu marido é uma anta. Uma anta. Para anta só falta o focinho. Você entendeu o que eu estou dizendo? Irmãs, o respeito pelo marido passa pela maneira como a gente trata ele também, publicamente e privadamente. A submissão aqui, que Sara representa para as irmãs, é uma submissão que se preocupa, inclusive, em fazer uso das palavras certas na relação com ele. E você sabe, irmã, tão bem quanto eu, que as irmãs podem, em muitos momentos, acabar perdendo esse tom, porque falou uma coisa que não deveria ser dita daquela maneira. E os filhos são atentos a isso. As mulheres devem ajudar os seus filhos a entender que quem é o líder da casa é o papai. Que o papai recebeu essa incumbência do próprio Deus. E que o meu papel enquanto esposa é submeter-me voluntariamente a essa liderança. Esses dias eu estava lavando louça em casa. Aí o Lucas estava brincando perto de mim e falou assim, olhou para mim e falou assim, papai, o que o senhor está fazendo? Eu falei, estou lavando louça. E ele falou assim, não é a mamãe que faz isso? Você pensa que não? Eles são atentos, irmãos. Irmãs, eles estão atentos. E faça isso acima de tudo porque é o que Deus espera de você. Você vai ser uma filha de Sara, herdeira das promessas que Deus fez a Sara também. Então, mulheres, sejam vocês submissas a vosso próprio marido. Agora eu me dirijo aos maridos.
Maridos, diz o verso 7, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Agora, aos maridos, Pedro também tem uma recomendação, uma orientação, um princípio, para dar a eles e a maneira como eles devem se comportar com relação às suas esposas. E aqui, irmãs, eu quero deixar isso claro. A resposta do marido à mulher que se submete à liderança dele é o que está no verso 7. Esse é o outro lado da moeda. De maneira que esses dois papéis se complementam. Aí você pode perguntar, mas o meu marido não está aqui essa noite. Ele não é crente. Ele não está ouvindo esse sermão. Ele não se interessa por essas coisas. Isso não dá à irmã direito de não deixar de fazer o seu papel e a sua parcela. E eu espero de verdade, irmã, que o seu trabalho como mulher submissa a ele ajude-o a enxergar a importância de ser um marido como a Bíblia prescreve que ele seja. Então os maridos devem se preocupar acima de tudo a viver a vida em casa com aquilo que eu vou chamar de liderança compreensiva, ou viver de um modo compreensivo com as suas mulheres. Essa é a ênfase dele, olha, viva a vida comum do lar com discernimento, tendo consideração para com a sua mulher como parte mais frágil, trata ela com dignidade. Essa é a ênfase agora para o marido. E eu sei, irmãs, e sei também, maridos, que nós podemos cometer alguns excessos nessa direção. Então eu quero primeiro dizer o que não é a liderança compreensiva que o texto estabelece para a gente, para depois dizer o que é. E para não ter problema de placar, eu disse 4 coisas negativas para as mulheres, que não é submissão, e vou dizer 4 coisas que não é a liderança que Deus estabelece para o marido dentro de casa. Primeiro, a liderança compreensiva não é uma opção para os maridos. O que eu quero dizer com isso é que não é algo para o qual o marido tenha o direito de não escolher. Me parece, maridos, que o problema atualmente é aquilo que as esposas reclamam muito, com todo direito. Uma atitude passiva, indiferente, quase que desligada do andar da casa, do andar da família, do andar do lar. O maridão só quer ficar na TV, com controle na mão, mudando de canal. E eu ouço muitas esposas reclamando disso com relação aos seus maridos. O que eu quero dizer primeiro é que a liderança compreensiva não é uma opção. Não é uma coisa que eu posso usar se eu quiser ou não quiser. Não. Como também a submissão da esposa não é opcional. O ponto é, maridos não têm o direito de abrir mão dessa liderança. Segundo, liderança compreensiva não é uma atitude severa e dominadora sobre a mulher. Você sabe que muitos homens se apropriam desse texto a ponto de achar que ele pode ser usado como uma espécie de camisa de força para definir e estabelecer tudo que a mulher tem que fazer. É quase como o xerife e o coronel. E aí, meu amor, já pediu a senha? Já tem autorização para fazer o que está fazendo? Tem nada disso aqui, irmãs. E quem está andando nessa direção não está fazendo o que a Bíblia prescreve. Porque Pedro está preocupado com uma coisa, olha.
trata ela como parte mais frágil. Parte mais frágil. Eu sei que parece uma expressão pejorativa, não é? Mas não é. Uma vez eu ouvi uma mulher reclamando, dizendo assim, não sei quem foi que falou que mulher é sexo frágil. A gente é tudo, menos sexo frágil. Realmente não é não, irmã. Não é dessa maneira pejorativa que o texto está usando a expressão. Nós não sabemos o que Pedro estava dizendo, na verdade, porque ele não explica isso no texto. O que ele está dizendo sobre sexo frágil aqui? E que deve evitar esse excesso de uma liderança dominadora, de uma liderança severa. Primeira ideia talvez seja que ele esteja falando do componente físico. As mulheres são fisicamente um pouco mais frágeis. A irmã Sara está ali e pode concordar comigo quanto a esse ponto. Por exemplo, os homens podem doar 5 bolsas de sangue por ano. As mulheres só podem doar 4, por uma questão fisiológica. Tá certo? Uma outra ideia que talvez seja aqui, seja a ideia de que a mulher, ela é mais sensível, emocionalmente falando. A ideia de que a mulher seja mais suscetível a críticas, a repreensões, a comportamentos agressivos, severos e dominadores dos seus maridos. Isso pode criar muito desconforto para ela, dentro de casa, na relação conjugal. E os maridos devem estar atentos a isso. A sua liderança não pode deixar de considerar esse elemento. As mulheres têm ciclo menstrual, que faz os hormônios variarem, faz a maneira delas se comportarem mudar muito. E o marido tem que estar atento a essas diferenças. Às vezes, não fazendo aquela pergunta, o que está acontecendo, meu amor? Não faça essa pergunta para o seu marido, ou para a sua esposa. É tudo que ela não quer ouvir. Você não sabe o que está acontecendo com ela. Você não passa por isso todo mês. Às vezes eu estou lá em casa e meus filhos falam assim, papai, mamãe está chata hoje. Falei, meu filho, calma, isso vai passar. E todo mês tem. Todo mês tem. Ela fica chata. E o marido tem que entender isso. Não pode ser uma liderança que despreze essa parte mais frágil. E a mulher nessa hora está tão sensível. Ela bota o vestido e fala, meu amor, tô bonita. Aí você fala assim, tá linda. Só falou isso para dizer que eu não tenho nada. Aí ela vem, dá vestida e você fala assim, ela pergunta, tô bonito? Ah, meu irmão, não ficou bom. Não. Mas não ficou bom, ela fica bom, ela fica bom. Você nunca sabe o que. Nunca sabe, irmão. É a parte mais frágil. E a liderança não pode desprezar e ignorar esse elemento. Não é para ser severa e dominadora. Terceira coisa, eu acho que é a terceira. Ele não pode exercer essa liderança sem ou fazendo algo que dê a entender que a esposa é menos importante. Volto a dizer, o papel do marido em casa como líder não o torna mais importante, mais valoroso aos olhos de Deus do que a sua esposa. E a liderança dele jamais pode dar a entender algo parecido com isso para sua mulher. Mesmo que ele exerça um papel de autoridade em casa, isso não significa que haja diferença de valor, de importância entre homens e mulheres diante de Deus. E o marido não pode exercer uma liderança que dê a entender isso para sua esposa. Por fim, essa liderança, irmãos, maridos, não significa também ceder a todos os caprichos da sua esposa. Há maridos que pensam que a liderança dele significa fazer tudo que agrade o meu amorzinho. Não é isso que é ser líder compreensivo. A liderança não significa ceder a todos os caprichos que a esposa tenha. Às vezes,
essa liderança inclui fazer coisas que não sejam do agrado, não sejam de acordo com a vontade, com o desejo da esposa. Vou dar um exemplo. Voltemos ao caso de Abraão e Sara. Abraão e Sara receberam a promessa que teriam um filho, e Sara sugeriu a Abraão que ele tivesse um filho com Agar. Abraão acatou o desejo da sua esposa e deu no que deu. Então, a liderança compreensiva não significa fazer tudo que agrade a nossa esposa. Mas mesmo quando a gente tem que desagradar ela, fazemos isso de maneira muito sábia e respeitosa. Então, o que é essa liderança compreensiva que eu estou me referindo aqui? Amados, é viver com discernimento. A palavra aqui do texto é viver fazendo uso de todo conhecimento que possa ajudar o marido a construir um relacionamento conjugal que cumpra os propósitos, os desejos, os objetivos estabelecidos pelo próprio Deus. Esse marido vai entender as frustrações, as fraquezas, as debilidades, as preocupações, as demandas, os problemas que a sua esposa eventualmente tenha. Ele sempre fará tudo buscando orientação da palavra de Deus, orando e sendo levado a ter discernimento no tratamento que ele estabelece com a sua mulher. Isso não é tarefa fácil não, irmãos. Não é fácil viver essa vida comum do lar com esse discernimento. Por isso eu digo, olha, maridos que não investem na sua relação conjugal, não investem em tentar se preparar mais adequadamente a cada ano que passa, para ser um marido cada vez melhor para sua esposa, não está cumprindo o que a Escritura estabelece. Essa ideia de viver com discernimento é Pedro exigindo desse marido que ele procure se informar, se enriquecer de tudo que possa ajudá-lo a compreender, a ajudar, a se colocar ao lado e a dirigir a vida da sua esposa com todo o discernimento possível. Mas ele diz uma segunda coisa. Ele deve também tratá-la com dignidade. Essa liderança compreensiva não só vive a vida comum do lar com discernimento, mas ela também trata com dignidade essa mulher. E aqui, eu quero chamar a atenção dos maridos para um ponto que essa liderança estabelece para a gente na Escritura e que a gente não pode ignorar e desprezar. Uma mulher que se submete tem que ser tratada pelo seu marido com toda a dignidade que ele puder oferecer para essa esposa. E aqui, dignidade é uma palavra geral que pode ser aplicada em várias e várias circunstâncias. Vou dar alguns exemplos. Primeiro, Pedro está pensando aqui naquele marido que elogia a sua esposa. Usa palavras amáveis e cordiais com a sua mulher. E não é só na hora que vai fazer sexo com ela não, irmãos. É na relação que ele tem com essa mulher. Ele faz questão de tentar criar em torno dela um ambiente de encorajamento. Ele elogia não só no ambiente privado da vida doméstica, mas também em público. Ele é alguém que separa tempo para ouvir a sua esposa. Chegou do trabalho cansado, irmão, não vai para frente da TV não. Vai lá para a cozinha e senta do lado dela para ouvir. Muito para te dizer. Eu sei porque eu passo por isso. A gente senta lá e ela vai, deixa ela falar, irmão. Vai falando, meu amor. Vamos, meu amor, fale. E não pode ficar com aquela cara de paisagem, não. Ou então fazer aquele discurso
monossilábico, né? Aham, ok, aham, tá bom, ah, ok, aham. Não vale, irmão. É para dialogar, é tratar com dignidade. Elogiar, ouvir, ter tempo para ela. Gastar dinheiro com ela também. Opa! Dá um cartão de crédito para ela. Deixa ir pro shopping. Compra o que você quiser, meu amor. Vai para extravagância. Compra o sapato. Vamos dar um banho de loja. Depois vê como paga, irmão. Dá teu jeito. Não pode deixar de dar dízimo, hein? Dá teu jeito. Trata com dignidade. Ela passou, viu aquela roupa e falou, puxa, como eu queria aquela roupa. Fez biquinho. Vai lá e compra, irmão. Garanto que vocês serão felizes à noite. É verdade. Tratar com dignidade é ter essa preocupação com o bem-estar dela. E abrir mão até de interesses próprios para promover o bem-estar dela. É comprar um anel de brilhante, irmão. De brilhante verdadeiro. Entendeu? É de verdade. Ter a preocupação de dar a essa mulher a posição honrosa que compete, que permite que ela seja honrada, dignificada pelo seu marido. Qual é a consequência disso, irmãos? Qual é o benefício dessa atitude do marido? Porque Pedro vai dizer uma coisa muito importante para os maridos. Maridos que tratam a sua esposa com dignidade e vivem a vida comum do lar com discernimento, têm as suas orações ouvidas por Deus. O contrário também é verdadeiro. Maridos que não estão interessados em tratar a sua esposa de maneira honrosa, que não vivem a vida comum do lar com discernimento, Deus não ouve oração desses cabras. Não ouve. Deus interrompe, diz o texto, para que não se interrompam as vossas orações. A oração e o ministério de oração eficaz de um marido depende diretamente da maneira como ele trata a sua mulher em casa e fora dela também. Não me venha falar de santidade, de santificação, de comunhão com Deus, de que foi para o monte, que fez e aconteceu, e trata a mulher em casa que nem seja lá o que for. Não me venha falar, irmãos, que Deus está interessado em maridos que não sejam capazes de fazer isso em casa. Veja que conexão interessante, né, irmãos? A gente pensa que Deus só vai interessar-se pelas nossas orações se a gente for crente, comprometido, frequentar regularmente os cultos. Isso tudo é importante, irmãos. Mas há esse elemento aqui que a gente não pode ignorar. A maneira como esses maridos se relacionam com as suas esposas. E eu espero de verdade que nós maridos aprendamos a investir tempo, dinheiro, vida para o bem-estar do nosso casamento. Que a gente aprenda de verdade a ser maridos que tenham discernimento, que tomem decisões ouvindo com atenção o que as esposas têm para dizer, que saibam valorizar de verdade essa companheira que Deus colocou no nosso lado, dando a elas o valor, a honra, dando a elas um amor que seja concreto em todas essas dimensões que uma mulher espera encontrar no seu marido. E aí eu garanto a esses maridos que vocês serão ouvidos por Deus. Deus se nega a ouvir oração de quem não tem respeito, liderança compreensiva,
pelas suas próprias esposas. Olha, amados, eu sei essa noite que essa é uma palavra importantíssima para todos nós. Para quem está casado, eu diria o seguinte: amado, peça a Deus que faça você caminhar nessa direção aqui. E tenha coragem para tomar as medidas que forem necessárias para isso. Tenha coragem para ser a esposa submissa que Deus quer que você seja. E o marido que lidere com discernimento. Porque a glória de Deus vai ser, acima de tudo, manifesta através do seu casamento. Os seus filhos serão profundamente abençoados. E talvez muitos outros casais se interessem pela mensagem do Evangelho através de vocês. Mas acima de tudo, vocês serão felizes naquilo que, de fato, a gente pode chamar de felicidade no casamento. Sabe que às vezes a grande parte dos nossos problemas em casa é que maridos e esposas não funcionam mais como deveriam funcionar. Não fazem mais os papéis previstos pela própria Escritura. Para aqueles que ainda não se casaram, eu diria o seguinte: não se case com ninguém, seja marido ou esposa, em que você não tenha tido uma conversa franca sobre esses objetivos aqui. Se certifique se aquele jovem que você está agora ao lado, namorando, ou aquele jovem que vem aparecer na sua vida e no seu caminho, de fato entenda a liderança que ele deve exercer da maneira bíblica. E você, jovem cristão, não se aproxime de uma jovem que ainda não saiba, de verdade não esteja disposta a se submeter à sua liderança como a Bíblia prescreve. Eu diria que todo mundo que quer se casar deveria ter uma conversa franca sobre essas coisas. Porque o casamento, às vezes, não dá espaço mais para se resolver esses problemas. E eu tenho visto muitos jovens se casando sem entender a importância desses papéis e dando com os burros na água. 1 ano, 2 anos depois, se afastam, se machucam, se ferem e não têm mais a menor condição de estarem juntos. Queria de fato pedir a você que considerasse esse sermão e o que a gente considerou essa noite como algo que você não deve adiar mais, não deve deixar de conversar logo que possível com aquele que está pretendendo ser o seu companheiro para a vida. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que a gente guarde isso em nosso coração. Amém? Olha, irmãos, eu sabia que ia acontecer